A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Daniel, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Viçosa, aqui na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Nós estamos situados na Rua Doutor Brito, 348, Centro, Viçosa, Minas Gerais. Nós estamos passando por esse momento de pandemia. A igreja ainda não está podendo se reunir, mas nós temos, pela misericórdia de Deus, nos empenhado, nos esforçado para sempre manter a igreja com uma palavra de edificação, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, porque nós sabemos que o inimigo ele tem trabalhado de muitas formas, de muitas maneiras, para tentar esfriar, para tentar nos desmotivar e até mesmo trazer esse sentimento de caos, esse sentimento de incertezas. Agora a gente tem a questão também do desemprego, que tem sido um fator agravante, né, em toda essa situação. Ou seja, a economia do nosso país, ela que no ano passado ela cresceu muito e havia uma possibilidade de nesse ano de 2020 ela dobrar de crescimento, mas infelizmente devido a toda essa situação, eu não sei, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas o que importa e nós termos a certeza é de que uma hora esse vento vai passar. Nós temos a certeza que toda essa dificuldade, todos esses problemas, eles irão passar. E o mais importante é eu e você, em meio a toda essa problemática, em meio a toda essa situação, nós permanecermos, aleluia, crendo, confiando, servindo ao nosso Deus. Eu quero trazer nesse dia, sexta-feira, dia 24, uma reflexão da palavra de Deus para a sua vida. Quero dizer que nossos canais, nós estamos aqui fazendo essa transmissão pela Rádio Melodia FM 87.9 e também pelo YouTube, aqui no AD Viçosa, e você também estará acompanhando palavras para a sua edificação. As nossas transmissões estão sendo feitas quartas, sextas e domingo das 19h30 às 20h30 e também aos domingos das 9 às 10, escola dominical classe geral, e das 10 às 11, classe dos jovens, também transmitido apenas pelo YouTube. E quando acaba nossas transmissões aqui, às 20h30, inicia a nossa transmissão culto, né, pelo Instagram, sextas, domingos e segundas-feiras e quartas-feiras, das 20h30 até às 21h30, e tem sido uma bênção. Então, hoje, né, daqui a pouco, assim que nós terminarmos, corre para o Instagram, que teremos lá uma palavra com o pastor Getúlio, uma palavra doutrinária, né, de conhecimento bíblico, e vai ser um prazer ter a sua companhia. Irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 17, eu quero ler com você e eu quero que você acompanhe
possa acompanhar com a gente essa palavra que se encontra em João, capítulo de número 17. Diz assim: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus, e tu nos destes, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e tu verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardavam em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu envieis ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que de mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tenha amado, e eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que sejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes
conhecer o que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Irmãos, olha que declaração, né? Eu analisando as palavras de Jesus, essa oração que Jesus ele está fazendo, dirigindo essa oração ao Pai, a gente pode ver como Jesus agora, ele, em toda a sua sinceridade, em toda a sua pureza, ele começa a falar ao Pai de uma forma tão íntima. Só que essa intimidade que ele traz não é pela intimidade que ele tem, mas pela intimidade que ele tem com nós, com aqueles que criam nele. E ele agora está trazendo isso para o pessoal, dizendo, olha, Senhor, eles não te conhecem, mas eu te conheço. Então, cuide deles assim como o Senhor cuidou de mim. E cuide também daqueles que hão de crer, ou seja, aqueles que o Evangelho ainda vão chegar e que eles vão crer. Olha que profundidade, amado. Olha que coisa linda, gloriosa. Então, irmãos, eu meditando nessa palavra, nesses 26 versículos do capítulo de número 17 do Evangelho de João, eu separei aqui algumas coisas que a gente pode ressaltar em meio a essa leitura tão estimulante para as nossas vidas espirituais. E o tema que eu quero trazer com essa meditação é esse: o que Cristo dá para os que são seus? O que Cristo te proporciona no momento em que você crê na sua palavra? O que Cristo, aleluia, coloca diante das tuas mãos, né? Quando você passa a ser seu servo, quando você passa a ser seu amigo, quando você passa a servir a Ele. E a primeira coisa que Cristo, Ele nos dá, Ele nos proporciona, se encontra no versículo de número 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. A primeira coisa que o Senhor, Ele nos dá, quando nós passamos a servi-lo, é a sua vida. Ou seja, é a vida eterna. O versículo de número 3 vai deixar isso ainda mais claro. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, no momento em que nós aceitamos a Cristo, no momento em que nós passamos a servir a Cristo, Ele nos dá a sua vida. Aleluia. Nós reconhecemos que Ele morreu ali naquela cruz. E quando nós aceitamos esse sacrifício, nós passamos a ter agora vida eterna na presença do nosso Senhor. Olha, querido, não tem coisa mais preciosa, não tem coisa mais gostosa, não tem coisa
mais especial do que agora você fazer parte de um reino que nunca mais terá fim. Nunca terá fim. Então, meu amado, quando você aceita Cristo, você tem direito à vida eterna. A segunda coisa que nós temos, quando nós aceitamos, nós recebemos, se encontra no verso de número 8, que diz assim: porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Então, a segunda coisa que nós recebemos quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo se encontra na parte A, porque lhes dei as palavras que tu me destes. Ou seja, nós recebemos a sua palavra. Nós recebemos os seus mandamentos. Nós recebemos agora um manual de sobrevivência na presença do Senhor. Assim como todo eletrodoméstico, quando você adquire ele numa loja, ele vem com um manual de uso, um manual de como você ligar, de como você programar. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um manual para todos aqueles que creem na sua palavra, para todos aqueles que creem no Senhor. Então, irmãos, não deixe de ler a palavra do Senhor, não deixe de meditá-la, porque nela nós encontramos respostas para tudo aquilo que está nos nossos anseios, para todos aqueles questionamentos, para todos aqueles porquês da vida. Deus, ele tem resposta através da sua palavra. A terceira coisa, a terceira bênção que nós recebemos da parte do Senhor quando nós aceitamos, se encontra no verso de número 10, que diz assim: e todas as minhas coisas são tuas, aleluias, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Então, a terceira coisa que nós recebemos quando aceitamos a Cristo é tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Todas as suas coisas, olha só que interessante, todas as suas coisas. Será que o Senhor tem coisa boa para nós? Irmãos, o Senhor só tem coisa gloriosa, coisa gostosa, coisa maravilhosa. Interessante que Deus, ele não tem nem prazer na morte do ímpio. Então, tudo aquilo que ele vai ter vai ser bom, vai ser glorioso, vai ser gostoso para aqueles que creem no Senhor Jesus. Então, meu amado, continua servindo a esse Deus. Continua amando a esse Deus, porque todas as coisas que o Senhor tem preparado para nós são coisas gloriosas, são coisas maravilhosas. Interessante que ele vai dizer: e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. O Senhor estava falando para o pai: olha, pai, tudo que o Senhor tem aí é meu. E tudo que eu tenho aqui também é deles. Porque neles eu sou glorificado. Ou seja, eles estão me reconhecendo, eles estão reconhecendo que eu sou do Senhor, que eu sou teu filho. Então tudo que é teu é meu e tudo que é meu também é deles. Porque neles eu sou glorificado, aleluia. Ei, como é bom saber,
como é bom saber que talvez aqui você não tem uma casa própria, você não tem um carro, você não tem talvez bens, dinheiro, mas o que te espera, o que está te esperando, aleluia, na glória, é muito maior, aleluia, do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você almeja com os nossos olhos terrenos, carnais, mas que Deus ele vem estar te abençoando. Porque olha, Deus tem coisa gloriosa. A quarta bênção que a igreja do Senhor recebe quando passa a crer nele, quando passamos a servir a ele, se encontra no versículo de número 13, que diz assim: mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Ou seja, a quarta, vamos dizer, bênção que nós recebemos quando passamos a aceitar, quando passamos a servir a Cristo, é a alegria do Senhor nos nossos corações. É a alegria, é o prazer. Mas agora vou para ti e digo isto ao mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Olha que coisa interessante. Jesus estava anunciando que ele iria para o céu, que ele iria deixá-los, ele voltaria para o Pai. Mas aquela alegria, aquela certeza, oh aleluia, era para que nós que passássemos a crer, e os discípulos que já criam, aquela igreja local da época, que já criam, tivessem a alegria, o prazer, oh aleluia, de servir a esse Cristo que prometeu que um dia voltaria para buscá-los. E essa promessa está de pé. Quando nós olhamos para o cenário, nós podemos entender que breve Cristo voltará. A quinta bênção que o Senhor dá para a sua igreja se encontra no versículo de número 22, que diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. A quinta coisa que nós recebemos da parte do Senhor Jesus Cristo é a sua glória. Olha que maravilha! É você saber que você tem a glória do Espírito Santo, a glória de Deus, a presença de Deus dentro do seu ser, na sua vida. Ei, o Senhor, Ele deu a sua glória para que todos nós que o aceitamos pudéssemos continuar crendo e vivendo esse evangelho de poder, de transformação, de vida, de alegria, de palavra. Aleluia. A sexta e penúltima, lógico que teria muitas outras, mas resumindo, seria o versículo de número 24, que diz assim: Pai, aqueles que me destes, quero que quando eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória,
que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Ou seja, a sexta bênção que a sua igreja recebe é uma moradia, aleluia, é um lugar preparado para quando o Senhor vier nos buscar. Olha que lindo, Pai, aqueles que me destes, quero que quando eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me destes. Ou seja, Pai, aqueles que vão crer, aqueles que o Senhor vai permitir, aqueles que o Senhor vai querer que creiam em mim, aqueles que o Senhor vai permitir que creiam. Ou seja, Jesus já estava aqui já agradecendo a Deus pelos que ainda receberiam essa palavra e pudessem crer, queriam crer, para que aonde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam tudo aquilo que eu prometi para eles, que é o que? A glória. Porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Oh, aleluia. Olha que glorioso. Olha que maravilhoso, olha que profundo. A parte B, olha que interessante. Para que vejam a minha glória que me destes. Ou seja, Jesus estava dizendo para o Pai, olha, Pai, eu quero que eles vejam a minha glória. A glória qual o Senhor me deu. Porque o Senhor me amou desde a fundação do mundo. Mas eu quero que aonde eu estiver, estes que creram, os que crerão, estejam comigo. Irmão, isso é muito interessante. Uma percepção que nós temos nesse verso de versículo de número 24 do capítulo de número 17, a percepção que eu tenho de todo esse capítulo é quando o Senhor fala lá em João 15:15, não vos tenho chamado de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto recebi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Eu vejo agora a preocupação que Jesus tem em querer dizer aos seus discípulos, aquela igreja que estava nascendo, que eles podiam, que eles tinham, que eles deveriam continuar crendo, servindo, porque o que eles não sabiam, mas o que estava sendo preparado, o que eles não esperavam, é que eles pudessem gozar de todo um privilégio de poder servir a Cristo e ao mesmo tempo ter acesso a toda essa glória, de ter acesso a um lugar preparado, de ter acesso à palavra, a essa alegria. Então, irmãos, é muito profundo quando nós podemos entender e identificar esses elementos pelas quais Jesus Cristo quer que a sua igreja entenda e veja isso. Aí a último bênção, né, que o Senhor Jesus dá para a sua igreja, se encontra no versículo de número 26, que é o último versículo desse capítulo de número 17. Olha que interessante, igreja.
o que vai trazer agora um desfecho para todo esse capítulo tá no versículo de número 26, que diz assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Olha só que interessante. O próprio Jesus, ele está se colocando aqui como pertencer a nós. Ou seja, ele está colocando se colocando na posição de dizer que pertence agora a essa igreja que está nascendo, porque essa igreja crê nele, essa igreja o ama, essa igreja agora tem as suas palavras, essa igreja agora recebe essa vida eterna, essa igreja agora recebe todas as coisas que Jesus agora lhes diz que daria para eles, a sua alegria, uma moradia. E agora Jesus está dizendo: olha, eu pertenço, Pai, a estes que creem em mim, eu pertenço a estes que crerão em mim. E eu quero dizer que o Senhor, Ele é o dono da igreja, o Senhor, Ele é o dono do seu povo, e o Senhor cuida da sua igreja, o Senhor cuida do seu povo. Nós estamos vivendo esse momento, mas não perca a fé, não perca a esperança, porque Jesus, Ele pertence à sua igreja, Ele é o dono da sua igreja, e a sua igreja pertence a Jesus, a sua igreja é de Jesus. É por isso que Ele disse: olha, vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, quando este lugar estiver preparado, olha, eu vou buscar vocês, eu vou buscar a minha igreja que tem recebido essa palavra, que tem alegria, essa igreja que já tem a minha glória. Irmãos, olha, o Senhor, Ele vai buscar a sua igreja. Você desperte, você busque a Ele, você sirva a Ele, porque olha, o Senhor, Ele vem nos buscar, o Senhor vem buscar a sua igreja, e essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração. João capítulo de número 17, primeiro, vida, segundo, sua palavra, terceiro, todas as coisas, quarto, sua alegria, quinto, sua glória, sexto, uma morada para a sua igreja, e sete, Ele próprio pertence à sua igreja. Olha, Deus abençoe a sua vida neste dia. Deus abençoe a sua vida em todo esse momento que nós estamos passando. Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele tem coisas grandes para nós. Jesus, olha, Ele tem um caminho em meio a esse deserto para todos nós. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique agora também com mais uma palavra de edificação com o pastor Lidson para a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Questionamentos para todos aqueles porquês da vida, Deus, Ele tem resposta através da sua palavra. A terceira coisa, a terceira bênção que nós recebemos da parte do Senhor quando nós aceitamos, se encontra no verso de número 10, que diz assim: e todas as minhas coisas são tuas, aleluias, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Então a terceira coisa que nós recebemos quando aceitamos a Cristo é tudo aquilo
que o Senhor tem preparado para nós. Todas as suas coisas, olha só que interessante, todas as suas coisas. Será que o Senhor tem coisa boa para nós? Irmãos, o Senhor só tem coisa gloriosa, coisa gostosa, coisa maravilhosa. Interessante que Deus, Ele não tem nem prazer na morte do ímpio. Então, tudo aquilo que Ele vai ter vai ser bom, vai ser glorioso, vai ser gostoso para aqueles que creem no Senhor Jesus. Então, meu amado, continua servindo a esse Deus. Continua amando a esse Deus, porque todas as coisas que o Senhor tem preparado para nós são coisas gloriosas, são coisas maravilhosas. Interessante que ele vai dizer, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. O Senhor estava falando para o Pai, olha Pai, tudo que o Senhor tem aí é meu. E tudo que eu tenho aqui também é deles. Porque neles eu sou glorificado. Ou seja, eles estão me reconhecendo, eles estão reconhecendo que eu sou do Senhor, que eu sou teu filho. Então tudo que é teu é meu e tudo que é meu também é deles. Porque neles eu sou glorificado, aleluia. Ei, como é bom saber que talvez aqui você não tem uma casa própria, você não tem um carro, você não tem talvez bens, dinheiro, mas o que te espera, o que está te esperando, aleluia, na glória, é muito maior, aleluia, do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você almeja com os nossos olhos terrenos, carnais, mas que Deus ele vem estar te abençoando. Porque olha, Deus tem coisa gloriosa. A quarta bênção que a igreja do Senhor recebe quando passa a crer nele, quando passamos a servir a ele, se encontra no versículo de número 13, que diz assim: mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Ou seja, a quarta, vamos dizer, bênção que nós recebemos quando passamos a aceitar, quando passamos a servir a Cristo, é a alegria do Senhor nos nossos corações. É a alegria, é o prazer. Mas agora vou para ti e digo isto ao mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Olha que coisa interessante. Jesus estava anunciando que ele iria para o céu, que ele iria deixá-los, ele voltaria para o Pai. Mas aquela alegria, aquela certeza, oh aleluia, era para que nós que passássemos a crer, e os discípulos que já criam, aquela igreja local da época, que já criam, tivessem a alegria, o prazer, oh aleluia, de servir a esse Cristo que prometeu que um dia voltaria para buscá-los. E essa promessa está de pé. Quando nós olhamos para o cenário
nós podemos entender que breve Cristo voltará. A quinta bênção que o Senhor dá para a sua igreja se encontra no versículo de número 22, que diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. A quinta coisa que nós recebemos da parte do Senhor Jesus Cristo é a sua glória. Olha que maravilha! É você saber que você tem a glória do Espírito Santo, a glória de Deus, a presença de Deus dentro do seu ser, na sua vida. Ei, o Senhor, Ele deu a sua glória para que todos nós que o aceitamos pudéssemos continuar crendo e vivendo esse evangelho de poder, de transformação, de vida, de alegria, de palavra. Aleluia. A sexta e penúltima, lógico que teria muitas outras, mas resumindo, seria o versículo de número 24, que diz assim: Pai, aqueles que me destes, quero que quando eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Ou seja, a sexta bênção que a sua igreja recebe é uma moradia, aleluia, é um lugar preparado para quando o Senhor vier nos buscar. Olha que lindo, Pai, aqueles que me destes, quero que quando eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me destes. Ou seja, Pai, aqueles que vão crer, aqueles que o Senhor vai permitir, aqueles que o Senhor vai querer que creiam em mim, aqueles que o Senhor vai permitir que creiam. Ou seja, Jesus já estava aqui já agradecendo a Deus pelos que ainda receberiam essa palavra e pudessem crer, queriam crer, para que aonde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam tudo aquilo que eu prometi para eles, que é o que? A glória. Porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Oh, aleluia. Olha que glorioso. Olha que maravilhoso, olha que profundo. A parte B, olha que interessante. Para que vejam a minha glória que me destes. Ou seja, Jesus estava dizendo para o Pai: olha, Pai, eu quero que eles vejam a minha glória. A glória a qual o Senhor me deu. Porque o Senhor me amou desde a fundação do mundo. Mas eu quero que aonde eu estiver, estes que creram, os que crerão, estejam comigo. Irmão, isso é muito interessante. Uma percepção que nós temos nesse verso de versículo de número 24 do capítulo de número 17, a percepção que eu tenho de todo esse capítulo
quando o Senhor fala lá em João 15:15, não vos tenho chamado de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto recebi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Eu vejo agora a preocupação que Jesus tem em querer dizer aos seus discípulos, aquela igreja que estava nascendo, que eles podiam, que eles tinham, que eles deveriam continuar crendo, servindo, porque o que eles não sabiam, mas o que estava sendo preparado, o que eles não esperavam, é que eles pudessem gozar de todo um privilégio de poder servir a Cristo e ao mesmo tempo ter acesso a toda essa glória, de ter acesso a um lugar preparado, de ter acesso à palavra, a essa alegria. Então, irmãos, é muito profundo quando nós podemos entender e identificar esses elementos pelas quais Jesus Cristo quer que a sua igreja entenda e veja isso. Aí o último bênção, né, que o Senhor Jesus dá para a sua igreja se encontra no versículo de número 26, que é o último versículo desse capítulo de número 17. Olha que interessante, igreja. O que vai trazer agora um desfecho para todo esse capítulo tá no versículo de número 26, que diz assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Olha só que interessante. O próprio Jesus, ele está se colocando aqui como pertencer a nós. Ou seja, ele está colocando se colocando na posição de dizer que pertence agora a essa igreja que está nascendo, porque essa igreja crê nele, essa igreja o ama, essa igreja agora tem as suas palavras, essa igreja agora recebe essa vida eterna, essa igreja agora recebe todas as coisas que Jesus agora lhes diz que daria para eles, a sua alegria, uma moradia. E agora Jesus está dizendo, olha, eu pertenço, Pai, a estes que creem em mim, eu pertenço a estes que crerão em mim. E eu quero dizer que o Senhor, Ele é o dono da igreja, o Senhor, Ele é o dono do seu povo, e o Senhor cuida da sua igreja, o Senhor cuida do seu povo. Nós estamos vivendo esse momento, mas não perca a fé, não perca a esperança, porque Jesus, Ele pertence à sua igreja, Ele é o dono da sua igreja, e a sua igreja pertence a Jesus, a sua igreja é de Jesus. É por isso que Ele disse, olha, vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, quando este lugar estiver preparado, olha, eu vou buscar vocês, eu vou buscar a minha igreja que tem recebido essa palavra, que tem alegria, essa igreja que já tem a minha glória. Irmãos, olha, o Senhor, Ele vai buscar a sua igreja. Você desperte, você busque a Ele, você sirva a Ele, porque olha, o Senhor, Ele vem nos buscar, o Senhor vem buscar a sua igreja, e essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração. João capítulo de número 17, primeiro, vida, segundo, sua palavra, terceiro,
todas as coisas. Quarto, sua alegria. Quinto, sua glória. Sexto, uma morada para a sua igreja. E 7, ele próprio pertence à sua igreja. Olha, Deus abençoe a sua vida neste dia. Deus abençoe a sua vida em todo esse momento que nós estamos passando. Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele tem coisas grandes para nós. Jesus, olha, Ele tem um caminho em meio a esse deserto para todos nós. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique agora também com mais uma palavra de edificação com o pastor Lidson para a tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste. Ou seja, Pai, aqueles que vão crer, aqueles que o Senhor vai permitir, aqueles que o Senhor vai querer que creiam em mim, aqueles que o Senhor vai permitir que creiam. Ou seja, Jesus já estava aqui já agradecendo a Deus pelos que ainda receberiam essa palavra e pudessem crer, queriam crer, para que aonde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam tudo aquilo que eu prometi para eles, que é o que? A glória. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Oh, aleluia. Olha que glorioso. Olha que maravilhoso, olha que profundo. A parte B, olha que interessante. Para que vejam a minha glória que me destes. Ou seja, Jesus estava dizendo para o Pai, olha Pai, eu quero que eles vejam a minha glória. A glória qual o Senhor me deu. Porque o Senhor me amou desde a fundação do mundo. Mas eu quero que aonde eu estiver, estes que creram, os que crerão, estejam comigo. Irmão, isso é muito interessante. Uma percepção que nós temos nesse verso de versículo de número 24 do capítulo de número 17, a percepção que eu tenho de todo esse capítulo é quando o Senhor fala lá em João 15:15, não vos tenho chamado de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto recebi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Eu vejo agora a preocupação que Jesus tem em querer dizer aos seus discípulos, aquela igreja que estava nascendo, que eles podiam, que eles tinham, que eles deveriam continuar crendo, servindo, porque o que eles não sabiam, mas o que estava sendo preparado, o que eles não esperavam, é que eles pudessem gozar de todo um privilégio de poder servir a Cristo e ao mesmo tempo ter acesso a toda essa glória, de ter acesso a um lugar preparado, de ter acesso à palavra, a essa alegria. Então, irmãos, é muito profundo quando nós podemos entender
e identificar esses elementos pelas quais Jesus Cristo quer que a sua igreja entenda e veja isso. Aí a último bênção, né, que o Senhor Jesus dá para a sua igreja se encontra no versículo de número 26, que é o último versículo desse capítulo de número 17. Olha que interessante, igreja. O que vai trazer agora um desfecho para todo esse capítulo tá no versículo de número 26, que diz assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Olha só que interessante. O próprio Jesus, ele está se colocando aqui como pertencer a nós. Ou seja, ele está colocando se colocando na posição de dizer que pertence agora a essa igreja que está nascendo, porque essa igreja crê nele, essa igreja o ama, essa igreja agora tem as suas palavras, essa igreja agora recebe essa vida eterna, essa igreja agora recebe todas as coisas que Jesus agora lhes diz que daria para eles, a sua alegria, uma moradia. E agora Jesus está dizendo, olha, eu pertenço, Pai, a estes que creem em mim, eu pertenço a estes que crerão em mim. E eu quero dizer que o Senhor, Ele é o dono da igreja, o Senhor, Ele é o dono do seu povo, e o Senhor cuida da sua igreja, o Senhor cuida do seu povo. Nós estamos vivendo esse momento, mas não perca a fé, não perca a esperança, porque Jesus, Ele pertence à sua igreja, Ele é o dono da sua igreja, e a sua igreja pertence a Jesus, a sua igreja é de Jesus. É por isso que Ele disse, olha, vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, quando este lugar estiver preparado, olha, eu vou buscar vocês, eu vou buscar a minha igreja que tem recebido essa palavra, que tem alegria, essa igreja que já tem a minha glória. Irmãos, olha, o Senhor, Ele vai buscar a sua igreja. Você desperte, você busque a Ele, você sirva a Ele, porque olha, o Senhor, Ele vem nos buscar, o Senhor vem buscar a sua igreja, e essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração. João capítulo de número 17, primeiro, vida, segundo, sua palavra, terceiro, todas as coisas, quarto, sua alegria, quinto, sua glória, sexto, uma morada para a sua igreja, e sete, Ele próprio pertence à sua igreja. Olha, Deus abençoe a sua vida neste dia. Deus abençoe a sua vida em todo esse momento que nós estamos passando. Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele tem coisas grandes para nós. Jesus, olha, Ele tem um caminho em meio a esse deserto para todos nós. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique agora também com mais uma palavra de edificação com o pastor Lidson para a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se encontra no versículo de número 26, que é o último versículo desse capítulo de número 17. Olha que interessante, igreja. O que vai trazer agora um desfecho para todo esse capítulo tá no versículo de número 26, que diz assim:
E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Olha só que interessante. O próprio Jesus, ele está se colocando aqui como pertencer a nós. Ou seja, ele está colocando se colocando na posição de dizer que pertence agora a essa igreja que está nascendo, porque essa igreja crê nele, essa igreja o ama, essa igreja agora tem as suas palavras, essa igreja agora recebe essa vida eterna, essa igreja agora recebe todas as coisas que Jesus agora lhes diz que daria para eles, a sua alegria, uma moradia. E agora Jesus está dizendo, olha, eu pertenço, Pai, a estes que creem em mim, eu pertenço a estes que crerão em mim. E eu quero dizer que o Senhor, Ele é o dono da igreja, o Senhor, Ele é o dono do seu povo, e o Senhor cuida da sua igreja, o Senhor cuida do seu povo. Nós estamos vivendo esse momento, mas não perca a fé, não perca a esperança, porque Jesus, Ele pertence à sua igreja, Ele é o dono da sua igreja, e a sua igreja pertence a Jesus, a sua igreja é de Jesus. É por isso que Ele disse, olha, vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, quando este lugar estiver preparado, olha, eu vou buscar vocês, eu vou buscar a minha igreja que tem recebido essa palavra, que tem alegria, essa igreja que já tem a minha glória. Irmãos, olha, o Senhor, Ele vai buscar a sua igreja. Você desperte, você busque a Ele, você sirva a Ele, porque olha, o Senhor, Ele vem nos buscar, o Senhor vem buscar a sua igreja, e essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração. João capítulo de número 17, primeiro, vida, segundo, sua palavra, terceiro, todas as coisas, quarto, sua alegria, quinto, sua glória. Sexto, uma morada para a sua igreja. E sete, Ele próprio pertence à sua igreja. Olha, Deus abençoe a sua vida neste dia. Deus abençoe a sua vida em todo esse momento que nós estamos passando. Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele tem coisas grandes para nós. Jesus, olha, Ele tem um caminho em meio a esse deserto para todos nós. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique agora também com mais uma palavra de edificação com o pastor Lidson para a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. A sua igreja, Ele é o dono da sua igreja, e a sua igreja pertence a Jesus, a sua igreja é de Jesus. É por isso que Ele disse, olha, vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, quando este lugar estiver preparado, olha, eu vou buscar vocês, eu vou buscar a minha igreja que tem recebido essa palavra, que tem alegria, essa igreja que já tem a minha glória. Irmãos, olha, o Senhor, Ele vai buscar a sua igreja. Você desperte, você busque a Ele, você sirva a Ele, porque olha, o Senhor, Ele vem nos buscar, o Senhor vem buscar a sua igreja, e essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração. João capítulo de número 17, primeiro, vida, segundo, sua palavra, terceiro, todas as coisas, quarto, sua alegria,
Quinto, sua glória. Sexto, uma morada para a sua igreja. E sete, ele próprio pertence à sua igreja. Olha, Deus abençoe a sua vida neste dia. Deus abençoe a sua vida em todo esse momento que nós estamos passando. Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele tem coisas grandes para nós. Jesus, olha, Ele tem um caminho em meio a esse deserto para todos nós. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique agora também com mais uma palavra de edificação com o pastor Lidson para a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quarto, sua alegria. Quinto, sua glória. Sexto, uma morada para a sua igreja. E sete, ele próprio pertence à sua igreja. Olha, Deus abençoe a sua vida neste dia. Deus abençoe a sua vida em todo esse momento que nós estamos passando. Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele tem coisas grandes para nós. Jesus, olha, Ele tem um caminho em meio a esse deserto para todos nós. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique agora também com mais uma palavra de edificação com o pastor Lidson para a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. A sua vida em nome de Jesus. Fique agora também com mais uma palavra de edificação com o pastor Lidson para a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.